É isso aí, galera! Eu não sei como falar é isso aí, galera, em inglês, ou eu não sei também falar na language, né? Em Malta, não sei falar é isso aí, galera, em Malta, mas eu acho que tem alguém lá me assistindo. Eu não sei falar é isso aí, galera, né? No inglês que se fala... No Canadá se fala inglês ou francês? Acho que é francês, né? Both. Olha aí, rapaz. Olha aí. Fala os dois. Hoje, cara, esse Rock Oculto vai ser das Arábias. Vai ser uma torre de Babel, mas é uma torre de Babel que é uma música do Barão Vermelho. Que eu não sei se esse monte de referências do Doom Metal e do Thrash Metal vão saber quem é essa banda brasileira, Barão Vermelho. Até porque tem nada a ver com o som que os caras tocam. Mas o importante disso tudo é você aqui comigo, cara. Vocês que estão aí, pô, assistindo, 22 pessoas no chat já. Isso a gente está só iniciando. Cara, o negócio hoje vai ser movimentado. Seja lá em qual língua que você fale, provavelmente você já ouviu falar do bom e velho rock and roll. E aí, rapaz, olha aí. Good night, Daniel Fauaze. Good night, Renato. Good night, Eduardo Slayer. Good night, Renato. Como é que você tá, meu irmão? Tudo em paz? Tudo tranquilo, cara. Agora, bom, meu irmão. Passando a falar com o Canadá, agora que ferrou, mas eu tenho um tradutor aí, rapaz. Vamos ver se eu vou conseguir me comunicar com essa galera. O senhor Daniel Fauaze será o grande tradutor. Deve ser professor de inglês, né? Ainda vou perguntar isso a ele. Mas, enfim. ACHRAF LOUDY. Falei certo? Good night. Hi. Bonjour. Bom Salam. Salam. Que show, Bonjour. cara. Fala, bonjour, né? Porque lá que horas são lá agora, o Daniel? Lá no Canadá. Em Canadá ou Malta? Não, no Canadá. Canadá, what time is it now? It's 8 p.m. It's 8 p.m. 8:10. Yeah. Que horas são lá? But you know, Canada is very... 8:10 da noite. 8:10 da noite. É 1 hora de diferença. Uma hora menos, né? Good. Muito bom, muito bom. Tá ótimo. Very good. Agora a pergunta pro Albert, que horas são? Albert Bell. Hello. Hello. Good night, good morning, or... Tudo bom. Ilha de Malta. Olha isso, galera. Mediterrâneo, né? Mediterrâneo, confere? Sim. Show. What's the question, Daniel? The island is from Mediterranean. Yeah, it's a Mediterranean. Yes. Just Mediterranean. Que fantástico. Fantastic. And right now we are about 2:10 in the morning. Daniel. So, 2 da manhã lá. I would tell you bonjour, which is similar to bonjour in French. But... Yes. Ele disse que pelo horário ele já vai dar para vocês bom dia, né? Caralho, 2 da manhã. Isso. O cara tá madrugando para fazer essa live. Rapaz. In proper Maltese, you would say Lodwa Itaiba, which is close to it. Lodwa What language you said? Odwa would What be language you said? Itaiba. This is pure Maltese. Lodwa Itaiba. Oh, Maltese. And what does it mean? Maltese. Good morning. Good morning? Good morning. Taiba would Because be... there is 2 a.m. Taiba is close to Arabic because Taiba is good. Cada vôlei maltese se fudeu. Muito bom. Daniel, quando tu puder traduzir pra gente, fica à vontade, tá bom? Eu só não vou traduzir os caras xingando você, mas... Não, sem problema. Depois a gente pega o Google Meet aí. O Google Translate. Não dá para usar o Google Translate aqui no Rock Oculto. Mas, enfim, admitir suas limitações, isso também é uma das verdades que eu gosto aqui do Rock Oculto. E isso, se você depois puder traduzir isso para eles dois, ô Daniel,
seria fantástico expor um pouquinho da minha honra, um pouquinho só, porque a minha honra, sabe, em recebê-los aqui no meu humilde programa que fala sobre o bom e velho rock and roll agora ao redor do mundo. Se você puder, repasse isso para eles, por favor. Okay. He said that he has a little bit of honor having you two here, spreading his channel and the rock and roll around the world, and that's it. That's the honor is mine. Same for me. Thank you. Thank you, Daniel. O Renato tá com Thank you. Obrigado. Obrigado, né? Ó, lembra ele que ele tem que lembrar algumas palavras-chave, assim, tipo Gabigol, Flamengo. Você lembra ele? Pô, daqui a pouco tu vai falar Bolsonaro aí. Não. Pô, aí eu vou. Bom, vamos lá. Galera, primeiramente, boa noite. Good night a você que está nos assistindo aqui no Brasil, horário de Brasília. Good night. Então, estamos aí, 21 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Pô, muito obrigado pela sua companhia. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito bacana, um assunto que une continentes. Na verdade, é o próprio rock and roll, mas através do doom metal, que essa banda baiana, que é a The Cross, executa com uma qualidade incrível. E eu sou tão fã que olha isso, ó. Olha que legal, eu tô vestido a rigor. Nice. Vestido a rigor aqui, ó. Eu fui lá mandar pro Albert a camisa, aí o correio disse que ele tava com restrição. Yeah, I know. Problem with the post. Que maravilha. Eduardo enviou para o Albert e os correios disseram que não enviava para Malta. Mas aí a gente conseguiu enviar. Eu consegui enviar pro ACHRAF. Não enviava. A gente conseguiu enviar para o ACHRAF, mas ainda não chegou. Nossa. Espero que chegue logo para ele também. Yeah, essa mesma camisa e outra. It's possibly related to the COVID situation. Muito bom, muito bom. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o Rock Oculto, se você está assistindo de outro país, também seja bem-vindo e fica com a gente, cara. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like, ó. Like, bastante like. Leve o Rock Oculto, essa ideia da gente unificar o rock and roll no mundo inteiro, não só pelo Brasil, tá? A gente precisa se unir mais do que sempre. Então, é uma grande chance de você trocar figurinha, segundo o Eduardo, tá? Ele já conhece o Albert Bell, ó. 6 years. Então, começou por onde essa amizade, Eduardo? Facebook, yeah. Facebook. That's how we got to know each other, yeah. I'm We started from sending some T-shirts and CDs. But I knew about the Cross before because it's an old band like Forsaken. So yeah. I mean, Forsaken. it started at the same time, you know, early 90s. So yeah, I know about the Cross, and it was an honor to get to know Eduardo. Fantástico, fantástico. Eu entendo alguma Ele disse coisa. que conhecia a banda desde os anos 90 e eles se conheceram por Facebook e passaram a trocar muito material desde que se conheceram. Eduardo disse que vocês se conhecem há quantos anos? 6 anos? Foi isso? 6 years. Eu sempre fui fã do Forsaken, eu sempre tive todos os materiais deles, né? E depois, quando eu conheci ele, eu digo, pô, agora tá conhecendo o mestre aqui, ó. Maneiro, né, cara? Que bacana. Comigo foi bem parecido a questão com o ACHRAF, porque eu conheço o Aeternam, eu acho que desde 2012. I'm saying that I know Aeternam since, I think, 2012. And I added you in Facebook, I think in 2014 or 15, when I made that cover from Mongot. Eu tô dizendo a ele que quando eu conheci o Aeternam, uns 2 anos depois, eu fiz um cover pro meu canal do YouTube, acho que foi em 2014 ou 2015, eu não tinha nem cabelo ainda, e aí eu mandei pro ACHRAF, isso já tem um tempão,
E isso foi na época que a gente se conheceu, começou a conversar. Acho que foi um caso bem similar ao de Eduardo com o Albert. A gente se conheceu por Facebook e começou a conversar e estamos aqui hoje, né? Trabalhando junto no mesmo álbum e vamos nessa. Caramba, que bacana. Dream, né? Dream, great honor for me and the Cross to have Albert on the new CD of the Cross, né? É incrível. Não, ainda não entra na minha cabeça, né? Ainda não entra na minha cabeça, porque nos anos 90 eu tinha 25 anos, 27, 28, eu sempre fui fã do Forsaken da linha, né? Heavy Doom Epic. E depois a gente começar a conversar no Facebook e de repente a gente fazer um convite e tá aí Dr. Doom 10 on the Cross. Bacana, cara, que maneiro. Vou dar uma blitz lá no chat lá para ver como é que tá lá o animado lá, galera. Só Vamos lá. Eu não vou conseguir mesmo dar atenção à galera toda hoje, mas eu vejo todas as mensagens depois, tá, galera? Então eu queria dar um boa noite, good night a todos aí. Cara, que legal. Ariana Oliveira, Sheila Nascimento, DS Ferraz, Ariana Fauaze, ó, aí, família. Minha prima. Ah, show. Mel Rocha, Marta Vieira, Rosália Nascimento, da Coé. Sérgio, da Coé, personalizado. Uma galera, Ramsés, rapaz, até faraó aí, irmão. Ramsés Souza Moraes, tá aí, ó. Wesley Porto. O cara é um faraó brasileiro. Show de bola. Você sabe que ele, não? Ramsés não tô lembrando não, que é. Ele é de Feira de Santana, excelente música aí. Tava conversando com ele no instante aí. Maravilha. Maurício Pondé. Olha, meninas... Maurício foi o primeiro baixista do The Cross. Conhece muito bem o trabalho do Albert no Forsaken. Ah, que legal, cara. Inclusive, antes de entrar no assunto principal aqui, eu queria até falar uma coisa que eu vi, né? Você já havia comentado comigo, Eduardo, mas a galera já pode, acho que já pode saber, porque já está lá no Instagram, né? Eu acho que a galera já pode ter acesso a essa informação, que é o novo componente da banda, né? Da The Cross. Sim. O baixista. Grande Leandro. O Leandro Castifas, que tem uma carreira longa aí já, tem um bom tempo aí. A gente já estava conversando já uns 2 meses, né? Acertando detalhes e ele já após o disco, ele já está trabalhando já, na verdade, né? Ele vai gravar o clipe, né? Do dia 30 eu não ia nem falar, né? Mas já vai gravar o clipe. Vai gravar o clipe do dia 30 do... Nem eu sabia, viu, Renato? Só pra avisar, nem eu sabia disso. No festival Fest Online, que a gente foi convidado. Informação, né? De primeira mão. É porque é tanta coisa que está acontecendo, né? Que a gente às vezes não consegue nem segurar. Né? Rapaz, minha filha adora gato. Vou ter que chamar ela aqui. Vem cá, Cassandra. Ô, Daniel, pergunta para ele. Fala pra ele aí, Daniel. Minha filha adora gato. Vem cá. Pergunta aqui, vem aqui. Pergunta pro Albert. Fala. Ouviu, Dani? De qual banda? De qual banda ele é integrante, esse gatinho aí? Porque o Albert tem umas 25 bandas, né? Fala, Daniel. Acho que o Daniel tá sem som. É, tá sem som. Daniel! Ih, rapaz, vai cair. Bom, vamos esperar. Aí eu levanto. É. Daniel is gone? Ele... Olha ele aí. Okay. Voltou? Caiu aqui, caiu a conexão, deu uma reiniciada no roteador. Tô de volta. Vem cá, Cat. Pronto. My daughter is love cats. Love cats. Totally, yeah. Vem cá, Cat. Vem aqui. O que foi que eu perdi aí? Ih, rapaz. Componente das bandas. Yeah, there's even more over here. There's five cats. And, I lost a few of them. Yeah, 5. I love my daughter. I love cats. Oi. What's the signature? Hi. Olha lá. Muito bom, muito bom. Daniel, pergunta pro Albert, cara. Rapaz,
Vê se confere, se ele ainda está presente em todas essas bandas, né? Forsaken, Nomadson, né? Nomadson. Ex-Vandals, Sacro Sanctus, e ainda é o produtor, né, de um super festival que é o Metal Doom Metal. Malta. Sim. Malta Doom. Malta Doom. Rapaz, que festival, que eu estava olhando umas imagens aqui no YouTube. Que coisa, cara. Me deu vontade de ir lá. Pergunta para ele se ele dá conta de se tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo ainda. Como é que tá a vida dele e como é que ele dá conta disso tudo? Por favor, traduza pra gente aí. Okay. Robert, you're still in all these bands, Ex-Vandals, Nomadson, Forsaken, Sacro Sanctus. How do you work in all those things together? You are not busy with all of them together. Just tell us how you work on it. Yeah, I mean, obviously, Forsaken is my main band. It's the band I have been longest involved in since 1991. Then around 2006, I wanted to do something a bit different, a bit more 70s oriented with a stronger Black Sabbath, pentagram sort of direction, but combined with Hammond organ. So there's lots of Uriah Heep, Deep Purple influences, Atomic Rooster, you know, with Tomatsan. I started my own personal solo project called Sacro Sanctus in 2011. I released 3 albums so far. I'm working on the 4th album. And it's something a bit different. It's like black thrash doom, you know, really super dark, and I play guitar there, I do some vocals and the bass, and then I get drummer to help me with the drums. I've got a guy called Steve Lombardo now, and somebody to do the guitar solos. And just a few years ago, I was invited to play with my old band, because I started in the mid-80s. I'm 53, so I was about 17, I started playing a band here. And in 1989, I joined a band called Vandals, which is a old school thrash metal band. Yeah, I like it. They wanted to have a reunion of the old guys in the band. And this was about 2 or 3 years ago. And they told me, why don't you come down to the rehearsal room, which is not far from where I live. It's the closest of the bands to where I live, in fact, of the area. Well, I took my bass and, you know, I plugged in. Okay, I rehearsed a bit at home, but it was like we never stopped playing together. It was amazing. And we had this reunion show. I played about 6 songs, 4 old numbers, and or maybe a couple of old numbers and 4 covers. And then they told me, listen, why don't you join, but on guitar, because they already had a bassist in, and I play guitar as well. And I You play everything. I joined them as well. And what I do is pace myself accordingly. So if right now, like for example, my main priority is Sacro Sanctus. Right now, I would be focusing on Sacro Sanctus, but at the same time, also doing stuff for the other bands. Like Nomadson, we have another album coming up very soon. And Vandals as well. Forsaken, we're taking a bit of a step back right now, but we had also started writing new material before COVID. I mean, I contribute songs to all the bands, I contribute lyrics. I'm always on the go. For me, music is heavy metal, is an obsession, you know. Yeah. So I always try for it. Por favor, Daniel, traduz pra gente. Vou fazer um resumo, né? Ele disse que a banda principal dele é o Forsaken, que ele tá desde a década de 90, é a banda principal, né? Que ele tá há mais tempo trabalhando. E ele falou que em todas elas ele trabalha com composição, com tanto de letra quanto de riffs, de tudo. E na Sacro Sanctus, ele, além do vocal, ele também toca guitarra, ele não é só baixista, né? O cara faz tudo. Nossa!
Ele toca guitarra, toca baixo, na Sacro ele faz vocal e baixo. Se eu não me engano, na Forsaken ele toca baixo, né, Edu? Baixo. Na Forsaken ele toca baixo. Na Vandals também é baixo. Canta também? Enfim, ele canta na Sacro Sanctus. Vandals, I started bass, then moved guitar. Ele começou como baixista e agora é guitarrista na Vandals. E na Sacro Sanctus ele faz guitarra e voz também. O cara faz tudo. Rapaz, bicho. Tem clipe dele, né? Tem um clipe ele cantando. É muito... só botar Albert Bell Sacro Sanctus no YouTube. Só colocar no YouTube, Albert Bell Sacro Sanctus, vai aparecer. I love rock and roll, né? Yeah. Totally, yeah. Rapaz, menino, esse bateu todos os recordes aqui. Porque eu já vi gente com bastante banda, mas o que ele... E ainda ficar de frente... eu ouvi falar da Boca Pequena. Pode ser que aconteça uma apresentação da The Cross no Malta Doom Metal, correto? He's saying that probably... Secret of Hell. Probably we will have The Cross on Malta Doom with Albert Bell playing bass. I don't know. Yeah, that would be great. Yeah, I mean, I was speaking to Eduardo about this when we started talking on Facebook, if he remembers well. We had 10 editions of Malta Doom Metal. It started to get very expensive to organize, so we stopped in 2018. But we stopped for a break. We never said no more. So yes, hopefully we can start organizing it again. I'm not too sure if it will happen, surely not in 2021, but who knows, maybe 2022. Fala, Daniel. Com certeza a gente vai estar lá. Bom, provavelmente a gente vai estar lá em 2022, né? Planejamento. Eu soube também, maybe we play with the Cross in Canada, in a tour with I don't know. É isso aí. Quem sabe uma turnê no Canadá com Aeternam. É isso aí. E Aeternam e Envio. Porra. Envio, Aeternam and the Cross. Oh. Eu queria agora perguntar ao meu amigo. Pergunta a ele se eu falei o nome dele certo. ACHRAF ou ACHRAF? ACHRAF LOUDY. You can call me Ash. Everybody calls me Ash, like in Pokemon. You know. Como Pokémon. Yeah, Ash in Pokemon. That's the simplest way to say my name. It's okay. Even at my office. Even in when I change office, I say to people, call me Ash like in Pokemon, and they always remember my name. Ele disse que todo mundo chama ele de Ash, igualzinho ao personagem do Pokémon, e até quando ele tá num trabalho se muda pro outro, todo mundo sempre chama ele assim. Então pode chamar o cara de Ash, que tá de boa. Oh, show de bola. Pergunta para ele, primeira pergunta da noite, uma pergunta importante. Qual a marca de cerveja que ele está bebendo? Label Beer. Sacanagem, pô, não tô bebendo. É pra sacanear o Eduardo. Fala com ele que é pra sacanear o Eduardo, porque o Eduardo bebe a Heineken. Which is that beer you're drinking? I'm drinking a Hoegaarden. This is my favorite beer. It's from Belgium, I think. Yes. Is it? Yeah, and it's a white beer. I really like it. It's Ele disse que é uma cerveja branca da Bélgica. Cerveja o Robert tá com um copo do Malta Doom Metal. Olha aí, rapaz. Oh, Malta Doom Metal. Só que fala com ele que a Coca-Cola faz mais mal do que a cerveja, tá? Yes, it's supposed to be filled with beer, but right now it's 2:00 in the morning. It's a bit too late. Ele disse, pô, tô aqui 2h da manhã, vou beber Coca mesmo, então. Tá certo. Com a Red Bull, né? Alô Red Bull, alô Coca-Cola, e alô a marca aí também de cerveja belga que o ACHRAF falou que dá pra... ACHRAF. Pode falar Ash. Chama de Ash. Que o Ash. Que intimidade, né? Intimidade. Que o Ash está bebendo. E aí, o que acontece? Dá para patrocinar a gente aqui, ó, as bandas aí, para patrocinar as bandas e também o festival do meu amigo Albert Bell e a banda
Aeternam. Rapaz, estava ouvindo ali. Daqui a pouco eu vou colocar uns trechinhos para vocês darem uma sacada. Daniel. Você vai botar de todas as bandas do Albert? Assim, já tem até meio-dia de amanhã. A gente vai ter um festival online aí, cara. I'm saying that if he put songs from all the bands from Albert, we will have a online festival here. É verdade. Daniel, pergunta ao Ash sobre como é que tá essa questão da cena, né? Eu tenho uma curiosidade, rapaz, sobre como é a vivência, né, do heavy metal, rock and roll em Canadá. He asked how works the scene of metal in Canada? How is that in this time now in pandemic? How are you working in songs? Are you composing from home? What are you doing now? Oh, well, actually, do you want me to speak about heavy metal in Canada in general, or just like in the pandemic nowadays? In general, pandemic, be free. Yeah, well, actually, when I moved to Canada back in 2007, heavy metal was a big thing in here. So it was really coming from Morocco. Actually, I already played in some bands when I were in Morocco. And when I came to Canada, it was like El Dorado for me. There was a lot of shows. There's this company called Capital du Metal in here in Quebec, where they brought a lot of bands. So it was really great. But I think starting from 2013, things slowed down a little bit. All the shows were like centered in Montreal and Toronto and the big cities. I'm coming from Quebec City, so it's a little bit smaller. And that's it. And if I speak about the pandemic and how we work as a band with Aeternam during the pandemic, actually we always work on remote. We all have home studios in the band, so we all work on our stuff and then we combine them together. We released an album called Al-Qassam in 2000. Well, actually in last year in 2020. Yeah. And we were supposed to tour United States and Canada with the band called Wilderun and a band here from Canada called Sacrificed Alliance. But we had to cancel the tour. That hurts us a lot. Then we actually tried to book another tour, but the pandemic was just still keeping, so we had to cancel everything, and now we are just like trying to write new music. We have something like maybe 90% of an album written, so we are trying to put it together and maybe releasing it in next year, probably. Yeah. Então, vou dar resumo. Ele disse que you moved in 2007 to Canada. Yeah. 2007. Ele se mudou em 2007 para o Canadá e quando ele chegou lá era tipo o Eldorado, né? Todo lugar tinha show. E ele é marroquino, né? Yeah, sim, ele é de Marrocos. You're from Morocco, right? Which city? I'm from Morocco, yeah. I was born and raised in Morocco, and I moved from Morocco in 2007. Ele disse que nasceu, cresceu 20 years old. Em Marrocos e se mudou em 2007 para o Canadá, vive até hoje lá. E como ele falou, quando chegou lá era aquela coisa majestosa e tal, e ele sentiu uma diferença a partir de 2013. Ele disse que a maioria dos shows eram concentrados em Montreal, é mais ou menos a cena que a gente tem aqui no Brasil. Bandas grandes que vêm sempre fazem turnê Rio, São Paulo. Então, nossas regiões aqui, como Bahia, Nordeste, a gente sempre tem aquela... Parece que não existe no mapa, sabe? Foi o que eu entendi da fala que ele disse, que os shows ficaram concentrados muito no centro. E em centros menores como Quebec, que é onde ele mora, passaram a ter menos shows. E agora, durante a pandemia,
Ele disse que eles estavam com uma turnê nos Estados Unidos marcada, com 2 bandas, mas tiveram que cancelar. E sobre composições, eles têm um trabalho parecido com o nosso, né? Que cada um vai fazendo sua parte, depois a gente vai juntando, vai testando. É como a gente compõe na The Cross, né? Eu e o Paulo, a gente trabalha muito nesse esquema. Eu faço, ele faz, a gente vai juntando, conversa, vê as ideias que cada um tem e chega no resultado final. Maravilha. Vocês que estão em casa, estão gostando do assunto, deixa aí, cara, chama seus amigos para conversa, chama todo mundo para cá, cara. O negócio tá bom aqui. E olha, o Daniel Fauaze, esse Fauaze aí tem a ver com árabe também, né? Sim, é libanês. Libanês, rapaz. E o ACHRAF, né? ACHRAF. ACHRAF. Também tem a ver lá com a galera lá o rock hoje também é das Arábias. É uma coisa... Pergunta a ele, cara, de onde que ele buscou informações e o que inspirou ele para, né, para gostar tanto do estilo musical hoje, né? O que originou primeiro todo esse gosto, né? E depois faz a mesma pergunta pro meu amigo Albert Bell. Pronto, eu vou fazer para os dois. A question for you two. From where came your love for metal? You two are from Malta and Morocco, 2 countries from the Mediterranean, and I think Arabian countries don't have so many metal bands and so many metal culture. So from where it came all this love for metal? You can explain? Go ahead, Ashraf, and then I'll answer after. Okay. Actually, it was because of my brother that I started to like heavy metal. He was back in the time he was studying in the army, and he was in Marrakesh, the city called Marrakesh. So there he bought some CDs from the souk, you know. He had some Metallica CDs, and actually not CDs, it was cassette. Yeah, we had Metallica, we had some Paradise Lost, some Nirvana, stuff like that. And I have never listened to this kind of music before. I was 12 years old when I listened the first time. Homie, what's your age? I'm 34. No, okay. 34. Yeah, okay. Because you said I'm older than I look. Yeah, when you said that you started listening when you had 20 years. So I have 23 now. Oh yeah. 12 years old. 12 years old. Yeah, my age now. So yeah. Go on. Não, e essa música aí, o Daniel, fala pra ele, essa música é sensacional. Alcassan. Ela começa com uma pegada árabe, depois ele entra com o thrash ali, thrash, né? É thrash death. O Aeternam, todas as músicas deles, eles têm essa influência árabe, né? Acho que 100% dos trabalhos do Aeternam tem essa influência árabe, desde o primeiro disco, dos primórdios, lá em 2012. Se você olhar toda a discografia, eles sempre tentam trazer essa raiz árabe para as músicas. Bacana. E por que ele falou? O que ele falou da origem, como surgiu o gosto dele? Ele disse que é por causa do irmão dele, que o irmão dele era servente do exército na época, e ele participou e tal na cidade de Marrakech, e ele tinha muito material de bandas como Nirvana, Metallica, Paradise Lost, e a partir daí ele começou a gostar, porque ele nunca tinha ouvido isso. Ele começou a ouvir músicas de metal rock a partir dos 20 anos de idade. Essa brincadeira que eu fiz com ele, perguntei a idade dele hoje. Ele disse que a partir daí que começou isso tudo. E o Albert? Yeah, I'm a bit older. I'm 53, so my story goes back a bit even more. First of all, even though Malta is in the Mediterranean, and geographically it is close to both Sicily and Libya, culturally it's very European. And this is also due to the fact that Malta has always been colonized by different European imperial forces. Like we go back
to the Phoenicians, to the Romans, to the Greeks before the Romans, and the Arabs, then the Normans, the Sicilians, the Spanish, the Knights of Malta, the Knights of St. John, then the French for a little bit, and then the British stayed here for about 164 years till independence, and then another few years till the British base is closed down. But Malta, throughout these years, was very close to Britain culturally, and other European countries too, including Italy. So we were open musically, we were very much open to what was happening in England and the United States, radio, and also in Italy and other European countries. We had, for example, I started listening to metal here through Radio Luxembourg and Italian radio. Plus, we had records in the shops. We had top 20 in England. For example, I remember listening to Black Sabbath on the radio, so my first love was Black Sabbath. Kiss was another important band I started listening to very earlier. When I was still 10 years old when I discovered Kiss. Then I had a bit of flirtation with punk. I listened to punk when I was about 12, 13. Pistols, The Clash, The Stranglers, Susie and the Banshees, other punk bands. Then I got totally immersed into heavy metal when I was about 13, 14 with Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead. So I still carry, my love for Motorhead with me. Venom, of course, is a band that I love. Then I started getting into thrash metal a lot. That's when thrash exploded in '83. I was really into it. All the thrash bands like Metallica, Onslaught, Sodom, Destruction. In 1990, I discovered, I already heard doom metal like Witchfinder General, Black Sabbath, of course. I also had come across Candlemas. I was still really into thrash. To me, it was a bit too slow at the time. But then I discovered Trouble, the Chicago-based band. And for me, that was it. And I was totally into doom metal. And I would say for these, since 1990 till about 30 years ago, it was just doom metal for me. Then I started going back again to my roots, listening to a lot of thrash, some black metal as well, some death metal I like as well. But for me, my main music is doom metal, especially traditional doom metal like Trouble, St. Vitus, Contraven, Revelation, Solitude Eternus, and Epic Doom as well, Candlemas, again, Solitude Eternus. But when it comes to doom metal, my major love then is Candlemas. We actually played with Candlemas in Malta, and also I brought over Live Veddling's other band called Doomsday Kingdom. And I'm quite a good friend with Live Veddling now. Sometimes we write each other, he's a very nice person, very nice person. Nice. Por favor, Daniel. Vamos começar. Vai matar com inveja, né? Candlemas no Malta, eu vi esse vídeo todo aí. Pô, fazer o quê, né? Candlemas em Malta? Caramba! Eu vou te... vou resumir o que ele disse. Não. I also played with some really big bands throughout my career, Uriah Heep, Saxon, Paradise Lost, Raven, Primal Fear, Manila Road. We brought over Manila Road here in Malta as well. Venom Inc., which is Venom without Kronos. So we've had some good and fun times, And you could say I also brought over Mythological Cold Towers from Brazil, which is a good doom death band from Brazil. Yeah. So we've had lots of bands at MDM. We've had loads and loads of bands. We really opened up the scene, Vamos lá. Ele começou fazendo a história, da trajetória que ele disse.
que ele começou a ouvir bem no início dos anos 80, 90, porque em Malta eles têm uma influência histórica muito grande de países e povos, como fariseus, etc., na colonização europeia. Então eles têm uma influência europeia muito grande na ilha de Malta. Tanto que ele disse que começou a ouvir as primeiras bandas de metal como Black Sabbath, Candlemass, Judas Priest e companhia, que eram bandas derivadas da Inglaterra. Então ele tinha uma rádio inglesa em Malta, e foi a partir daí que ele começou a ouvir. E a partir disso ele começou a buscar cada vez mais, entendeu? Ele se aprofundou no thrash metal, black, death, são grandes influências que ele tem, tanto que você vê que ele tem uma banda de cada estilo. Legal. E depois ele falou um pouco do festival no Malta Doom, que ele trouxe várias bandas grandes, como o Candlemass. Inclusive o Candlemass é a banda de Doom que ele mais se identifica. Acho que a minha é de Eduardo também, né? Acho que a gente tem esse amor pelo Candlemass aí. Eu tenho 3 tatuagens do Candlemass no corpo. Caramba. Só? Do Candlemass, sim. He said that he only have 3 tattoos from Candlemass. Just 3 tattoos. Just 3. Ó, faz uma pergunta para ele, o Daniel. Olha, galera, eu tô aprendendo pra caramba, eu não sei vocês de casa. Mas olha só, faz uma pergunta para ele, porque eu não sei se a Forsaken é Doom Metal. Não é Doom Metal? Então, pergunta para ele, porque o disco, aliás, o álbum, Evermore, esse álbum começa com uma música chamada The Reeler. Essa música não me parece Doom Metal. You understood, Albert? Yeah, I understood what he said. He said that Okay. some of the songs don't sound like doom metal. Yeah. Yeah, but that's our first album that was released in 1997. And it's got different influences. If you listen to, for example, Season's End on it, or Winter Tears, it's very slow epic doom metal, you know. But then we've also, The Healers is like a tribute to Black Sabbath and the Ozzy Osbourne years, you know. The common element in Forsaken is our love for Black Sabbath, really. It goes beyond anything else, you know. We're all Black Sabbath fans, and Black Sabbath is a very huge influence on Forsaken. And if you're going to say that Black Sabbath is not doom metal, then I don't know what is doom metal, you know, because Black Sabbath are the beginning and the end. Yeah. Não, explica pra ele que eu adorei a música, tá? A música é sensacional. Não, ele não falou isso. É porque ele disse que relaxa. Não, é sensacional mesmo. Não, é porque ele disse que, assim como Black Sabbath, tem gente que diz que Black Sabbath não é do metal. Então, ele disse exatamente isso. Se você disse que o Black Sabbath não é do metal, eu realmente não sei o que o Black Sabbath vai ser. Porque é do metal escancarado, entendeu? Sim, da mesma forma que ele. Então, Forsaken é basicamente isso. Rapaz, que banda, meu irmão. As duas, né? Aliás, os 2 músicos que estão aqui, além dos outros 2 músicos que são da mesma banda, que é a banda The Cross, mas esses 2 músicos aqui que estão em terras, além desse continente tupiniquim onde moramos, que é o Brasil, cara, Ilha de Malta e também o Canadá. Eu nunca imaginei. Olha, isso aqui é bacana do Rock Oculto, cara. Cada vez mais eu tenho que agradecer muito a ter conhecido esses caras aí, Eduardo e Daniel. Olha o que eles estão trazendo pra gente, sabe, revelar, né? O Rock Oculto. Depois você explica para eles, o Daniel, o porquê de Rock Oculto. O Rock Oculto, ele quer revelar, o objetivo do programa é revelar aonde está tocando o rock que não é revelado aqui para nossa grande população. Cara, 2 bandas como essa, como a Aeternam e a Forsaken, aliás, também, aí o Albert, eu vou ter que ficar relacionando até amanhã, meio-dia, quantas bandas ele... Quer dizer, cara, incrível como a gente, sabe, não é espalhado isso por aqui. E assim, que honra para mim estar podendo falar desses trabalhos aí. Explica para eles, Daniel. Posso falar? Sim. He said that the name of the channel in English is like Hidden Rock. The objective it's like to bring to the light all the bands that are not seen, are not in the mainstream, that the great part of the people knows.
and that's the objective of his work. And he's I forget the word. He's honored to have you two here with all these works that you have. I don't know, Albert have, I think, 30 years in metal. No more, 40 years. 40. Oh. Because I started when I was a teenager, you know. Yeah. By 13 years old, I already was really into it. By 17, I had my first band. So for me, heavy metal is music. It's not just music. He had life, you know? many years in metal that you have in life, man. It's my first love, you know, and I will die with it. It's inescapable. Eu disse ao Ash que o Albert tem mais anos no metal do que ele de vida. Caramba. A mesma coisa Eduardo comigo, pô. O Eduardo tem o dobro de idade no metal que eu tenho de vida, então tá tranquilo. É 55, só isso. Não, pô, o Albert acho que tem 49 ou 53. Não, 53. Novão ainda. Daniel. Oi. Eu vou falar pro Albert, né? Até pro Renato. Doom metal is one dark style, but at the same time friendly. The proof of this my friendship and admiration for Albert, it's always work. Yeah, it's a community. Comunidade, you say comunidade in Portuguese? Comunidade. Comunidade, yeah. It's a community, you know. It's something that I always experienced when we played with Forsaken abroad. We played at the legendary Doom Metal Fest in Germany called Doom Shall Rise, you know. Unfortunately, it stopped. Eduardo knows it. It stopped. It's a magical festival. The main thing about it is not the number of people. Maybe you used to get 500. It's like a Malta Doom, you know, 500 people. There was an edition with Count Raven, there were perhaps 800 maybe. But everybody knows each other. We're very connected in the Doom scene worldwide, you know, we all know each other. I know the American bands, I know bands from Canada, for example. We even had bands from Canada in Malta. So we all know each other. So the sky is the limit, you know. And we all help each other out. We trade material the old school way. Like with Eduardo, I remember sending him T-shirts. He sent me the Cross T-shirts and the Cross CD, the old school way, you know. And it's beautiful because that's how you build friendship. You know, it's not just you're not just in it. You know, I don't have any pretensions of becoming a rock star. I don't really care about that, you know. But it's something very positive, and you build these friendships. You know, beautiful friendships. Worldwide, and it's what makes heavy metal so special. It goes beyond cultural boundaries, you know, like even today, you know, people from Malta, Morocco, Canada, Lebanon, Brazil, you know, it's a very nice melting pot, and it brings culture together. In fact, if politicians had to use heavy metal worldwide as its religion, the world would be a much better place. Religion. Religião mesmo. O que ele respondeu no total, Daniel? Cara, primeiro a pergunta de Eduardo, né? Que ele disse que ele tem uma grande admiração pelo Albert. E apesar do metal ser um estilo que muitas vezes é visto como obscuro, coisa do tipo, ele é muito amigável. E foi basicamente esse o tema que eles conversaram aqui. O Albert disse que apesar do Malta Doom não ser uma coisa mainstream, que não passa normalmente de 500 pessoas, todo mundo lá se conhece, todo mundo troca figurinhas, todo mundo, um dá uma camisa de presente pro outro, eles trocam CDs, trocam vinil, trocam tape, entendeu? Aquela coisa bem amigável. E ele disse que, pô, essa oportunidade de estar aqui com uma pessoa de Marrocos, uma de Malta, cada um de um canto do mundo, todo mundo compartilhando um pouco da sua cultura, ele disse que é basicamente... Deixa eu tentar dizer o que ele falou, né? Sobre se os políticos utilizassem o metal como uma religião oficial do planeta, o mundo seria um lugar melhor. Foi o que ele disse.
Vou usar essa frase, hein? Pode falar com ele que eu vou usar essa frase aí. He said that he will use the phrase that if politicians use metal as religion, the world would be a better place. I think so. Maravilha. Então vamos à pergunta aqui da noite. Que essa especially doom metal. I mean, I don't want to over romanticize, things, because in my role as promoter with MDM, I met a few bands which are a bit difficult to work with. They have this rockstar attitude, but it was never the case with doom. The doom bands. When we started to branch out a bit, you get these rockstar attitudes, and it's very annoying. But normally, it's great to work with doom metal bands world over, and we've had, like I was telling you, from all corners of the world, from United States, Place of Skulls, for example, Victor Griffin from Pentagram, a great dude. We had this Skull with the singer Eric from Trouble and Ron Holzer from Trouble, another great band to work with. I can't recommend them enough, even from a promoter side, from a gig organizing side. There's no attitude to work with, but when you branch out a bit and you start bringing in some names, because we try to get some name bands from different subgenres in order to attract more people to the festival, sometimes they can be a bit fishy to work with, this rockstar attitude. But normally in doom metal you don't find that. Bom, ele disse que normalmente no doom metal não existe essas atitudes de rockstar. É uma coisa que eu e Edu, a gente vê muito acontecer em alguns festivais, que a gente não pode citar nomes, que quando você tenta buscar uma pessoa... Pode citar? Pode. Tal de palco do rock. E aí, normalmente quando a gente vê que tentam trazer uma banda muito grande para dar atrativo para o público, esses artistas muito grandes, eles tendem a ser mais... Entre aspas. Entre aspas, eles tendem a ser muito, como é que posso dizer, estrelas, entendeu? Eles têm aquelas atitudes egoístas e, como o Albert disse, no doom metal esse tipo de atitude não existe, porque todo mundo tem sempre essa mesma humildade de conversar. Muito bom. É uma coisa que eu e Edu, Paulo, enfim, a gente sempre conversou, a gente tem uma frasezinha chamada de estrelas caídas, né, Edu? Estrelas cadentes que deixa para outra conversa. São estrelas que nunca vão brilhar. Não, isso aí é bom falar, sim. Estrelas que brilham na concepção própria, né? Não pra... Só vivem apagadas. Eu queria falar... Fala, Eduardo. O Renato, coloca um clipe do ACHRAF, do Aeternam. Acho interessante que o público quer conhecer mais. Ash, which song do you suggest we pass here? The clip From Aeternam? Yep. Good question. Maybe Poena University. Sorry? Poena University. Oh, okay. It's the last one from the last album. one. This is my favorite song from Aeternam. It had clip? No, there's no clip. Okay. No clip. Não tem clipe? Não. Eu coloquei da Alcaçan. Naquele momento. Maybe you just put like the, we have a video of the album, all the album, and it's the last one. Ele disse que você pode pegar o último álbum, é a última música do último álbum. Você pega você pega o link do último álbum, é a última música do Alcaçan, o álbum completo. Todos os dois clipes aí são foda. Just write Poena University, you're gonna find Poena Universe. O nome. Sim. Manda lá. Sensacional. Depois manda o pessoal. Depois você coloca um do Sacro Sanctus. Sim. O pessoal conhecer, né? Eu coloquei, enquanto eles estavam conversando aqui, eu coloquei alguma coisinha, mas... mas não tocou nada, pô. Eu só não posso deixar a música tocar, né? Na verdade, assim, os convidados são eles, né? A gente aqui só tá aqui porque se a gente for falar do disco, né? Sim. E aí, porra... Não, claro. É muito forte. É muita coisa.
Então, assim, como eu convidei o Albert, né? E ele aceitou. Quando This is a live version. quando o Daniel... Daniel compôs uma música, né? De Only e a gente ficou trabalhando, aí a gente começou. Ele falou, olha, você conhece essa banda? Eu conheço sim, mas não como você. Aí ele falou, velho, vamos mandar pro cara cantar porque vai ficar perfeito. E aí... A gente não pode nem mostrar isso por enquanto, né? Deixa pra... vai esperar, né? Eu até coloquei aqui, When we compose Beyond the Eyes of Death, Daniel True, the craft voice, why is perfecting in the epic, you will be surprised. Poena Universe. Cara, Just imagine sonzeira, his voice on a song by the Cross. Sonzeira. Fala com ele assim em inglês, é sonzeira. Porra, sonzeira, não faço ideia de como falar. Sonzeira is like a really good song. Trash to death. Pergunta a eles dois como é que se fala lá na língua deles. Fala com eles pra eles falarem assim. Isso aí, galera! O Albert vai falar. Albert, é isso aí, galera! Say it. Is this a swear word in Portuguese? It's like... É a saudação aqui no Rock Oculto. É isso aí, galera! Believe me, Eduardo, if I have to teach you swear words in Maltese, you would, you know. O cara falar quase 3 horas da manhã essa porra, Renato, é foda, viu? Because blasphemy in Maltese is atrocious. It's the worst you can find on the globe, I think. Tá certo. That's to say, it's like, it's this, I don't know. Como é galera em inglês, cara? Não sei. Galera is boys like Yeah. Galera, it's the come on boys or something. Yeah. Okay. Hell yeah! Ô, Daniel, pergunta para o Et. Por que Poena Universe? What's the meaning of the name? Poena University means the ultimate punishment, because this song is very dear to me. It was the last one I wrote for the last album, and this song is it has a super dark message behind it. Actually, I'm so passionate about physics and astronomy, because I studied a little bit in physics at the university, but I had to switch to computer science because I couldn't have a good job being students in Canada, a stranger students in Canada, keeping or studying in physics. It could take me something like 7 years to get to a point where I can have a job in physics. So I switched to computer science because it was more easy, but still had this passion for physics and astronomy. I wrote this song because it has that parallel with astronomy and a philosophical aspect to it, because this song is talking actually about death, but how death is like a punishment we are born with. We're just born with this punishment on us that is death. And it's describing how the spirit is just normally it's living in a void, and we have this pulse of life that is very quick, and then we just go back to live in this ultimate void. Nice. You know, this is like a very it's difficult to explain it in English, but I could talk about this song a lot in French, but it has this philosophical aspect with the astronomical aspect to it, and I really like to do this kind of parallels. I also did it with this song called Epiphalic Spirits of Procreation, and this other song, it has the same vibe, and it's like celebrating sexuality,
in the eyes of Egyptian like the Egyptian people in the ancient Egyptian, because these guys celebrated sexuality with their god who's called Min, and they celebrated sexuality by masturbating on the Nile. Yes. Entendi mais ou menos aí. I know it's funny. But it's like this way they celebrated their sexuality, and you know, and how I saw this human behavior of celebration. You can also see some kind of celebration of sexuality in the universe when you see the creation of stars, and sometimes how black holes can collide together to create bigger black holes with gravitational waves and stuff like that. All this kind of behavior is procreation from my point of view, and I like to do these kind of parallels and give them this pulse of music with this epic music behind it to pass the message and just to feel how grandiose and great the universe is. Yes. Many Lovecraftian, I think Lovecraftian. I think you like Lovecraft, right? Yeah, absolutely. Yeah. We already talked about Lovecraft a little bit. All of us. Traduzindo um pouco do que ele disse que essa música basicamente fala da morte como uma forma de punição, mas de uma visão filosófica. Ele disse que quando ele foi para o Canadá, ele não teve muitas oportunidades na área de física. Então, ele se especializou em computação, mas ele sempre manteve o amor dele pela física, pela toda essa questão de universo, de tudo, entendeu? Então, ele fala que essa música é basicamente... ele trouxe uma visão filosófica que deixa eu tentar explicar. Basicamente, um espírito está naquele vazio eterno, a vida é só um pulso temporário e depois ele volta para aquilo. A música fala basicamente sobre isso. Então, quer dizer que todos os humanos nascem já com essa punição predefinida, que seria a morte? Basicamente sobre isso, sobre essa questão cósmica, sobre essa questão filosófica. Fantástico. Bacana. Música Doom. Letra Doom. Sensacional em inglês. Como é que é sensacional em inglês, Daniel? Sensational. Sensational. You have a good memory. Very good. You remember a lot. If I was in your place, I would be like, I can't do anything. Tá certo. Agora what was that word you said in Portuguese, man? What I say in Portuguese? Yeah, that word was F. Que tá passando Fodasse. o áudio. Fodasse? Sacro. Daniel, pergunta para o Albert Bell. Por que Aeternam? Quase que fala Aeternam. Quase que... Aeternam. It's in Latin. It means eternity. Musicão, cara. Aeternam is like eternity too? The name? Yeah, kind of. Ele disse que o nome é basicamente para a eternidade em latim. Esse cenário é lá em Malta? This place are in Malta, from the clip? No, because in Sacro Sanctus, the first three albums focus on the Knights Templar. And the Knights Templar were not based in Malta. They were based throughout Europe. They might have had some sort of outreach base here, obviously, on the way to the Holy Land, to the Middle East. But those first three albums, they sort of document. I mix history and fiction and create this sort of story of the creation of the Knights Templar on one hand, and their idea to sort of protect pilgrims going to the Holy Land against the incoming Saracens. But at the same time, I also speak about the rise of a Fatimid power. And this Fatimid also uses ancient Sumerian and
Babylonian magic in order to sort of claim supremacy. And sorry about interrupting you, mas I think this song I don't know if you know the song Damascus Gate from Aeternam. It's a very similar that's theme. interesting. Yeah, it's also about the Templars too. The Templars, yes. It's about crusades. Yeah. So over the 3 albums, I first talk about the rise of this Fatimid power, then about the Knights Templar, then I talk about the difficulties the Knights Templar had with the Catholic Church, with the Vatican, because they became a very powerful force, very rich. They owned lots of money, and they could also loan money to the different monarchies in Europe. And historically, it's a fact that one of these monarchies, the French monarchy, became very indebted to the Templars. And basically, they conspired with the Vatican, to create this myth that the Knights Templar were devil worshippers, and they dismantled the order and excommunicated them. And then on the last album, called I'm forgetting the title of the last album. I guess I'll be right back. Codex Templarum. Liber 3 Codex Templarum. On the last album, I talked about what allegedly happened to the Knights Templar after they became dissolved. And there's a lot of myths. There's the myth that some of them went to Scotland and they helped Robert the Bruce against the English King Edward Longshanks in a famous battle called Bannockburn. Some of them, there's this idea that they moved to Switzerland and they helped create this Swiss financial empire as we know it today. So some fascinating stories. Portugal too. With Freemasonry and everything, and I'm fascinated with this, Sorry about the question, but you know the story of Jacques Desmoulins? Yes, of course, yes. You know the Desmoulins order too? Excuse me? The Desmoulins order. Yeah, the Knights Templar, he was the last master of the Knights Templar. Here in Brazil, we have I don't know how to say, it's the Masons. And the Desmoulins order here in Brazil, it's like a Mason order for people with 12 to 21 years old. And I'm a part of it. So in my since my 14 to my 21, I studied a lot about all the stories from the Crusaders, the Templars too, because all order have the name of Jacques. So he was the last grandmaster, as we call. Yes, he was. Desmoulins was imprisoned and tortured. Yeah, he and his two knights. I forget the name. Godofredo and the other knight, and he was burned because of I think it's Philip, his name of the king. Philip le Bel, like my surname. Philip le Bel. Yeah. Philip the Fair. He ordered his killing on fire. Yeah, at Notre Dame. Accusing him of treachery and accusing him of have all the gold from the church, and of course it's all lies. Yeah, my last album documents all this. And as you know, there's this legend that while he was being burned at the stake, Desmoulins cursed the Pope, Clement V, and also Le Bel. All generations, both died. Yeah, and both of them died. Both of them died shortly afterwards. And the lineage of the French king died as well. Even his sons died because of the curse. The curse. Yeah. I don't know if you know the band. Of course you know the band. Fuck, I forgot the name. They have a song called "The Curse of Jacques." Gravedigger. Gravedigger, yeah. They have an album. They have an album. Yeah, they have an album. Yeah, with the same theme. Yeah, I love Gravedigger. Oi?
Traduza tudo agora. Pronto, agora lascou. Agora eu quero ver. Agora, É que o povo tá esperando. eu acabei entrando na conversa com ele. Eu percebi. É porque ele disse que esse álbum, ele fala sobre a história dos Templários, assim como a música que eu falei com a ACHRAF, que é a Damascus Gate, tem essa mesma temática, da história dos Cavaleiros Templários. E aí, cara, como eu conversei com ele, hoje eu sou Demolay Sênior, né, da Ordem Demolay, que tem aqui no Brasil, que foi como eu conversei com ele. E durante Você animou, na verdade, né? Pô, eu me animei um pouquinho. E aí a gente acabou conversando sobre isso, né? Sobre a história dos Templários, de como a igreja, na época da Inquisição, caçou os cavaleiros, acusando justamente de, enfim, roubo das relíquias da igreja e tudo mais, né? Tudo por ordem do príncipe Filipe o Belo. E a gente também conversou sobre essa questão da maldição do último templário, que foi o Jacques de Molay. Ele amaldiçoou as gerações seguintes do rei da França e enfim, depois de um tempo ele morreu, o filho morreu, todo mundo morreu e essa história ficou famosa, né? Essa questão da maldição que ele lançou na hora que estava sendo queimado. Enfim, a gente acabou entrando nessa viagem e conversou um pouquinho sobre isso. Muito bom. Bom, antes de entrar no assunto aí que é o novo trabalho da The Cross, que na verdade a gente vai abordar, porque eu não quero também dar muito spoiler, né? Senão vai quebrar a surpresa toda. Mas o que é importante é saber que essa união aqui está funcionando muito bem. Entre todas as mensagens que eu vi aqui no chat, porque se eu for colocar aqui na tela, a gente não sai mais daqui. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante do Henrique Viana. Isso para mim faz sentido porque foi até o motivo pelo qual eu montei o Rock Oculto, né? Foi por conta desse festival. Ele está perguntando aqui, Daniel, pergunte ao convidado ou aos convidados como o Rock in Rio repercute no cenário do rock internacional. Uma excelente pergunta, Henrique. Deixa o Albert voltar, eu vou perguntar direto ao Ash por enquanto. How do you, Ash, and people from Canada, for example, see the festival Rock in Rio? Oh man, even before I come to Canada, Rock in Rio was like a dream for us. The first one I saw was the Iron Maiden in Rock in Rio, and that show just changed my fucking life. And you know, there's places like this, like Rock in Rio, fucking 70,000 tons of metal, those kind of festivals that you Rock and Ring, play on. Yeah, Rock and Ring, those kind of festivals, just wanna play them once in your life, and Rock in Rio could be like a dream come true for Aeternam, for example. Ele disse que pro Aeternam, para ele pessoalmente, pro Aeternam, o Rock in Rio é como se fosse um sonho, sabe? E o primeiro show que ele assistiu foi o Iron Maiden. Legal. Eu acho que o DVD que eles gravaram em 2001 com a volta do Bruce, e que ele disse que pode xingar aqui, Renato? Pô, fica à vontade. Pronto, ele disse que o show mudou a porra da vida dele todinha e que o sonho dele é algum dia poder tocar no Rock in Rio com o Aeternam. Pergunta a ele se ele viria pro Rock in Rio para assistir a Ivete Sangalo. If you come to Rock in Rio to watch Ivete Sangalo. Who's that? Esquece. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Forget it. Já respondeu. No, I want to know now. Now, Rock in Rio today is like one day of rock, and all other day have everything except rock. Yeah. Damn. All days Why they do that? Brazilian styles like samba, funk, axé, everything like this, but not rock. But in Brazil, there's a lot of metalheads, and probably people from South America come to see Rock in Rio. Yeah, in Brazil a lot. Yeah. So why are they just bringing other kinds of music? No one knows. Because they already have all their festivals and stuff for their kind of music. They have to keep metal and rock sacred. Yeah. We don't really know. I think it's about money. I guess. Yeah. O que ele falou, Daniel? Ele disse que... Foda-se.
Pô, esse é universal. Tá certo. Porque eu expliquei a ele que em todos os dias a gente tem de tudo menos rock e menos metal. Normalmente a gente tem um diazinho pra salvar, né? Então, o dia do rock no Rock in Rio. E ele disse, pô, mas o Brasil tem tanto fã de metal, então por que eles fazem isso? Eu falei, pô, obviamente pelo dinheiro, né? Por que mais? Ele, foda-se. Tá tranquilo. Pergunta ao Albert qual é a sensação que ele tem. E ele, inclusive, por ser um produtor, pode até usar esse termo, ele por ser um produtor de um festival tão renomado como o MDN? Malta do MDN, tá certo? MDN? Sim. Is that right? Então, pergunta ele. Pergunta a ele o que ele acha do Rock in Rio. The question is, how do you see the festival Rock in Rio? Your feelings about it? What you have to say about the Rock in Rio? I mean, I don't know that much about it, apart from the fact that you have some very big bands playing there, you know, huge crowds. To be honest with you, I'm not a big fan of the big festivals. Like Wacken, you know, I'm Download Festival. I'm not really a big fan. I prefer a smaller, community-oriented festival where the intention is not to make money, but the intention is to bring people with a similar mentality together, you know, to celebrate the music that they love and to build friendships. Not, you know, everybody's squashed up front trying to get, you know, a little peek of Judas Priest on stage, you know. I'm not too... With the big bands, I mean, don't get me wrong, I've seen big bands, but I prefer going to an arena show where there's like about 5,000 or 6,000 people watching them rather than these big festivals with 100,000 people. It's not for me. Perhaps because I'm a bit, you know, older now, you know. And I if I'm going to a festival, I like to have some comforts around me, you know, like a bathroom, shower, you know. It's not for me, you know, at my age, you know. I mean, I've done that, so I'll leave it to the young kids. But Albert nunca vai ter esse prazer de ver sangue. We've played some medium-sized festivals, and I think there's a specific amount of people that make the magic happen when it becomes something where people just go. They're not really into the music, but they want to be there, you know, because everybody's there. It's not the same thing. Bom, ele disse que, primeiramente, ele não é um grande fã de festivais imensos, desse estilo. Desculpa. E que ele prefere estar em locais menores, com menos gente, mas com pessoas de mentalidade parecida. Por exemplo, esses eventos de 500 pessoas, 1.000 no máximo, entendeu? Porque... ele disse que prefere as pessoas ali fazendo amizade, celebrando a música, enfim, curtindo juntas, do que 10 pessoas tentando ocupar um metro quadrado para tentar tirar uma foto do cara de perto do palco. E ele disse também, também não sei se é por causa da minha idade, eu prefiro ter um conforto, tipo um banheiro perto de mim, por exemplo. Tá certo. Alright. Show de bola. Bom, eu queria fazer uma pergunta aos dois, né? Essa pergunta é fundamental para nosso assunto. Vou revelar aqui, hein, galera. Ó, já foi. Agora já foi. Nem perguntei. Já revelou, pô, desde o início aí. Atrás do cara, pô. Tá atrás do Eduardo aí, mas... Ele já revelou desde antes aí. Fiquei aí meio que na minha. Eu falei, pô, já que o cara mandou a imagem para mim. Olha aí, galera, ó. Vou até colocar. Ó. Só o Rock Oculto faz isso por você. Spoiler! É o single, viu? Não é o disco. Esse não é o disco ainda, não. Esse é só o single. A capa do álbum é uma música que vai estar... É só uma das 6 músicas. Vou falar igual aqueles filmes, né? Oh, yeah! Essa é uma música de 9 minutos, 9 minutos, 8 minutos. Falar igual o nosso mascote nacional, né, Renato? É o xaropinho. Fala pra gente. O que a gente pode esperar? Grande Eduardo. Manda ver, velho. Quem fez a capa foi o Paulo Trino, o designer.
trabalha com a nossa assessoria, né? Nossa gravadora lá, Eternal Radio Records. Muito bom, cara. E esse título, na verdade... Behind the Stone Gate. Isso, Behind the Stone Gate, né? Por trás do portão de pedra. Isso tem um significado muito grande, né? Eu acabei escrevendo essa letra, né? Essa é uma música de 1994. Nossa! E a gente não fez algumas mudanças, botou alguns arranjos nela, mas ela tem um esqueleto de 1994. Mas a gente reconstruiu, né? Daí foi que partiu o início do novo disco, né? Então a gente preferiu colocar ela como single, junto com a gravadora. E aí eles me mandaram essa capa feinha que tá aqui atrás de mim, aqui, ó. Tem quase 3 metros aqui. Nossa, arrebentou, hein, Eduardo? Então acho que esse tipo de capa, né, na minha concepção, né? Eu sou até mais velho que o Albert, né? Tenho uns 55. Tem muito a ver com o Doom. E também para mim, e até para o próprio Albert, né? Que a gente tem muita referência do Kendall, mas então, quem olhar a capa aí, vai ver que tem coisa do Kendall, mas, né? Então, tá qualquer coisa capa... do Épicos, do Micos Metálicos. A capa foi. Eu falei você que você teria exclusividade, né? Olha. E eu conversei com a gravadora e a gravadora disse: não, pode lançar no programa dele, amanhã a gente lança pro Brasil e pro mundo com assessoria. Eu digo: tá bom, então eu vou lançar no programa de Renato. Então, tá aí, ó, para todo mundo conhecer o novo single do The Cross, Behind Stone Gate. Esse sai só em plataformas digitais, acho que mais de 200 plataformas. E é a primeira música que abre o disco, né? O disco Act 2, né? Walls of the Forgotten, que a gente tem a honra de ter o ACHRAF cantando. ACHRAF. Quando eu falo Ash, eu lembro daquele seriado, rapaz. Ash vs Evil Dead. Então, o Ash canta com a gente lá, né? Um trecho, na verdade, extremamente épico, né? O Albert já ouviu. E o Albert toca o disco todo. E a gente tem também outro convidado, né? O Léo Stevens, que a gente convidou também para cantar um trecho da música chamada Umbral, né? Vai ser uma honra ter o vocalista do Forsaken e ter o baixista do Forsaken junto com o Daniel, né? E assim, eu falo assim, eu acho que talvez, né? Não sei, né? O mundo é tão grande. Acho que foi a primeira banda de Doom, isso aí eu posso afirmar, do Brasil, que convidou, e vai ter, né? Um baixista de uma banda tão renomada lá fora. Quem que não conhece o Forsaken não sabe o que é Doom Metal. Uhum. E o ACHRAF do Canadá, que tá uma banda de thrash cantando Doom, e cantou muito bem, né? Só que eu não posso revelar, vocês vão ter que esperar. Tá cheio de segredo, mas tá bom. Olha aí, galera. Só o Rock Oculto traz isso pra vocês, ó. Essa banda, que eu nem sei mais se é baiana. É baiana por causa do Daniel, mas o Eduardo, que vive mudando. Uma hora ele tá em Aracaju, outra hora ele tá em Feira de Santana. Ele é literalmente o nômade som da The Cross, né? Ele é o nômade som. Aí, o nômade som da The Cross. We say that Eduardo is our nomad song because every day he's living in a different city. Que bacana. He changed I think in last year he living in 3 different cities. Igual a Albert, é a idade, pô. 55 anos a gente fica, né? Nomad som. Pô, bacana. Daniel, queria que você fizesse uma pergunta, para mim é uma pergunta chave, tem a ver com aquilo que a gente combinou aqui de perguntar para eles, mas eu acrescentei uma coisa. Pode mandar. Explica para eles, porque esse tempo, né, desde 2020 para cá, o planeta Terra mudou um pouco o eixo, né? Então, quer dizer, não sei o que vai acontecer depois de tudo isso, depois de 2020/2021 até, né, já estamos em maio. A gente está precisando reinventar as formas como gravamos nossas músicas por conta da distância. Não se trata apenas do ACHRAF estar no Canadá, não se trata apenas do Albert estar em Malta. Trata-se, na verdade, até de uma proposta de um novo desafio, de como gravar músicas com qualidade à distância. Eu acho que isso veio para ficar.
Quer dizer, essa amizade do Eduardo, a sua amizade com o ACHRAF e a amizade do Eduardo com o Albert, acabou criando esse elo aí muito grande que vai gerar esse trabalho que eu já estou ansioso para ouvir. Pergunta para eles se, primeiro, né, como está a expectativa deles com relação à participação deles nesse trabalho e com a The Cross, e como é que eles veem essa parte, né, de toda essa época, que eu não quero falar esse nome aqui, senão o YouTube derruba a gente, o nome da doença e o nome chama da... de cocó, chama de cocó. Essa quarentena, se eles veem isso como desafio ou se jogou um balde de água fria. Primeiro da expectativa. Balde de água fria, eu não sei como é que vai falar em inglês. Cold water. Asking, what's your expectations for this work with us? And how do you expect the work will be after all this? All this pandemic is over, and the way we're working now. For example, we are here in Brazil. ACHRAF is in Canada. Albert is in Malta, and we are working together to make an album. Okay, this is awesome. And the question is, the expectations for the work with us, and your expectations about how the world will be after this pandemic with this style of work in distance. I start? Yeah, go ahead. Well, the expectations about the song where I'm featuring, and actually I do enjoy the song, and it's pretty amazing because I've been a fan of some bands of doom metal. It's not my cup of tea normally because I'm more into death or heavy metal or death metal, some black metal, but I do enjoy some bands like Candlemass. So you know, Matt Sliven is one of my favorite singers, and I know he sung for Candlemass for a while. Matt Sliven. Yeah, he's really one of my favorites. So I do like the fact that I'm participating in something different from what I usually do. My clean vocals normally are quite fast-paced, you know, and now it's more like, you know, it's slower, so you can dig more deep, and you can have those vibratos going, and I do like that. It's cool. It's a good experience for me, and hopefully we can come up with something unique, you know. Yeah. I do think that nowadays working on remote it's gonna be something very usual in the future, especially because of the pandemic. For example, even in my daily job now, I only work on remote. Even after the pandemic, I'm only going to work on remote. It's like the system is now oriented. Maybe just here in Canada, but it's the way it's gonna work, and I think it's a good thing because working on remote helps a lot of different things in our society, how our society works, because we're gonna have less cars in the highways, and we maybe gonna do less pollution and stuff like that. Speaking about metal after the pandemic, I just think that we will have an up for the shows, and people are gonna attend a lot of shows, and it's a very good thing because the people before the pandemic, people were always like to stay at home, watching Netflix and on social media and stuff. Now they had 1 year and a half of only staying at home, social media, and doing nothing. And I think that after that, everybody's gonna go out and wanna experience real life again, like in the old days. And this is a great thing because I miss it a lot because I was raised in the 90s. Albert also, you raised a lot
you lived a lot of your life in without social media. Yes, of course. Yes. So this is something I think we all miss, like going to shows and experience real life and the real relationships. Not only by Facebook or social media, like just meeting people and like you say, Albert, exchanging music the old way, exchanging our knowledge and having fun together like the old days. I miss it so much. Bom, So I hope logo. Eu traduzo logo. É espero melhor- o Albert responder. acho É que é melhor, melhor- né, para não acumular. Yeah, I think you'd best translate that first before Yeah. I give the answer. Bom, ele falou que essa questão do trabalho remoto, né, não só na música, mas como um todo, ele acha que vai se tornar uma coisa padrão, né? Eu também acho, eu tenho essa opinião, eu acho que isso vai ser uma coisa do cotidiano. Enfim, a gente da The Cross, eu acho que todas as bandas, tanto o Albert, tanto o Acha, eles já trabalharam de forma remota, independente de pandemia. Home Office Tanto Band. que é tipo isso. Porque desde que eu entrei na banda, enfim, desde 2019, eu já trocava figurinha com o Paulo desse jeito, o guitarrista. Então eu gravava uma coisinha, mandava pra ele. Mesmo a gente estando em estúdio quase toda semana, a gente ia conversando nesses intervalos. A fim de semana, eu tirava, gravava umas coisas, mandava pra ele, a gente mostrava pra Eduardo, pro resto da banda. Então foi uma coisa que sempre rolou, mas agora tá rolando de forma mais profissional. Não era só uma troca de figurinha. Então agora tá sendo uma coisa que eu acho que vai perdurar, independente de pandemia ou não. E pós-pandemia, ele disse que, enfim, espera que a gente possa voltar a viver nossa vida normal, que ele cresceu nos anos 90, né? Então tinha tudo aquilo de contato humano, de você ir para show, de você conversar com outras pessoas, ver outras pessoas cara a cara. E naquela época não existia rede social. Você via... Hoje a gente só está se falando por rede social, a verdade seja dita, né? Tanto que a gente está aqui, cada um no seu canto, isolado, e é isso. E ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. E ele tem essa esperança que acho que todos temos, né? Que volte a ser normal algum dia. Vai voltar. Vai que é tu, Albert. Go back, vai voltar. Vai que é tu, Albert. Daniel, you're very impressive. Seriously. Nem tanto, man. You remember everything. I don't know what did you say. Maybe you said everything I'm wrong. cursing but, you, man. I'm cursing you. It's impressive. I'm cursing you. Maldito. Just kidding. Albert Bell, please. Yeah, first of all, the first question, or the first part of the question. Well, for me, working with the Cross is something very special because I think that the Cross has held the flag of doom for Brazilian and South American doom metal for many years, and for many years and of a high standard. So participating in this album is an honor and a privilege, and I really look forward to it. For me, also, it's a bit of a different thing because with Forsaken, it's mostly epic doom, and with Nomad Sun, it's more traditional 70s oriented doom. So with and I've heard the compositions for the new album already. The Eyes of Seth is a killer song, and I've heard your vocals on it, ACHRAF. And Silence, please. Don't speak too much. No spoilers. I'm sorry if I reveal the secret, but Secret Chopin. yeah. Everyone already knows that I'm single. No. And I've also heard the other songs as well, and they're really impressive. And for me, that doom is not something I normally do. I mean, all right, basically the approach to the bass is very similar to what we do in the slow songs in Forsaken, but it's a bit different. So it would be nice to experiment a bit, and the tuning is different as well. So that's another aspect which is of consideration. So yeah, I'm really looking forward to it. It should be fun.
And as for the pandemic issue, well, it's similar, quite similar to what ACHRAF already said. Like, I'm really used to working remotely now. I do all my lectures for university now on Zoom and these Tools. online tools, you know. There's some good points about it because you're not in traffic all the time. The stress is not that much. But as well, like Ashraf said, you miss, especially when it comes to music, you miss the live scenario, and hopefully once this is over, we can get back to that. And I think even more people would appreciate the fact that the live shows are back even more, you know. So I'm expecting the live shows to hopefully come back with a bang. Posso falar? Vamos lá. Bom, ele falou... Se você traduzir ao pé da letra, vai incomodar um bocado de gente, viu? Aí você quer me lenhar, velho. Você é professor de inglês? Porque vai incomodar um bocado de gente, né? Porra. Não, pô, mas eu fiz, acho que 9 anos de inglês. Bacana. Eu me formei de CCE. Meu professor é Carlos, aqui de Santo Antônio. Não sei se esse vagabundo tá assistindo. Mandei o link pra ele, mas um abraço pra Carlos aí, se ele estiver assistindo, mas acho que não tá. Daniel, antes de você falar, deixa eu mostrar aqui, ó. Tô com a camisa do Palette Wolf. Palette Wolf, bicho. Grande banda. Excelente banda. Mandar um abraço aí pra Wesley. Claro, né? Porque nessa época, toda banda, surgem muitas bandas de death, de doom, de thrash, tudo. E você vê nascer uma banda de heavy metal tradicional. Maneiro, né? Já foi entrevistado aqui, tá? Já? Eu sei. Quem foi que apresentou? É verdade. Grande Daniel. Daniel, fala aí pra gente. Grande abraço aí pro Wesley. Bom, fala do Albert, ele falou primeiro sobre a questão de estar trabalhando nesse álbum novo. Que uma das coisas que mais impressionaram ele foi a questão Porra, esqueci a palavra agora. Enfim, da nota que a gente usa, que a gente tem afinação em si bemol. É uma coisa quase na oitava da guitarra. Enfim, quem é músico e tá assistindo vai entender. Então, é uma tonalidade de guitarra muito baixa que a gente usa. Em inglês, eu acho que eles chamam de BB, the tune of the songs. Yeah, I think it's standard B. Standard B. B, it's standard. Yeah. Então, é uma coisa... We use the strings 13. 0 or 13 for the guitars. Ok. Então, é uma tonalidade muito baixa que a gente usa. Então, para ele foi uma questão interessante para ele gravar no baixo. Eu acho que a mesma experiência vai ter o ACHRAF para gravar os vocais em cima dessa tonalidade que a gente escolheu, né? E quando eu entrei na banda, a gente estava em dó, um pouco do rock a gente gravou em si, e agora a gente desceu mais um semitom. Então, bora ver onde é que vai parar isso. Legal. Pega leve, Eu tomo essa camada de si bemol, pra mim é muito confortável cantar. Mas vamos voltar para a fala do Albert. Isso. Então, ele falou sobre essa questão da pandemia, que a fala dele seria muito parecida com a do ACHRAF. E seria basicamente isso, né? Essa questão de trabalho à distância e... Legal. Eu tive que dar uma pausa, né, que o meu notebook estava descarregando, eu tive que pedir um socorro, acabei não pegando uma partezinha que ele estava falando disso, peço desculpa. Sem problema. Mas foi basicamente isso. Bom demais, bom demais. Very good, very good. E uma pergunta que ficou aqui também, o Henrique Viana perguntando aqui, eu vou tentar reduzi-la, né, mas ele está perguntando o seguinte, seria mais para o Albert. Grande abraço para o Henrique. Grande Henrique. Daniel e Renato. Daniel and Renato. Uma pergunta. Uma pergunta ao produtor convidado. Banda de rock brasileira que está começando, o que precisa fazer para abrir um espaço no mercado internacional? Para ele matar, assim, para a gente abrir as portas lá fora, assim como eles estão abrindo a porta aqui no Brasil. Vamos lá. Se o ACHRAF também tiver alguma coisa, pode falar. Okay. A question for you too. Who wants to answer? That's okay. The bands that are starting now here in Brazil, what do you think they have
have to offer to the world to be seen by everyone. What they have to do to expand the horizons. Yeah, it's a difficult question nowadays. It's complicated. Very complicated to get heard, actually, because I think that we before the music had its channels, but it was unique for, I don't know how to explain myself, but nowadays we share our channels with a lot of other entertainment mediums. Like when you are offering people to listen to your album on the internet, you're actually competing with Netflix, with Facebook, with everything that is and people have an attention lap of so small. So it's very, very difficult to get people's attention nowadays. But sorry for stop your speak, but I think many people now has this kind of difficulty of paying attention to something because we have everything so much easier than before. Exactly. For example, YouTube. When we open YouTube, we have so many shows, so many festivals. Everything you want to watch is there. Netflix and streaming is the same thing. So we have everything so much easier in your hands than before. So you don't have to do anything. Yeah, you don't have to work to get what you. Yeah, I get that. We were raised in an era where we had to work to see video clips, to see stuff, you know. And nowadays you just click on YouTube and you get everything, whatever you want. And I think it's the same for music and the same for video games. Nowadays, on my PlayStation, I have a lot of games, so many games, and I just play FIFA, you know. Because I don't have time, we are. No way. We don't take the time to experience the quality of what we have, and this is a shame. I hope that these kind of things will change in the future in some way. Maybe not going back, because we're never gonna go back in time, but I think that something has to change so we can experience things the old way, because we are losing something very important. Really. And nowadays, I just want to say something, and maybe it's gonna sound like a bit pretentious, but yeah. Give me your idea. Gonna kick your ass. Oh, so respect me, man. So yeah, basically, I think what I wanted to say. I think we are losing something very important, and sadly, there's a lot of mediocrity on the internet. Yeah. It's not. I don't want to sound pretentious, but it's not just on music. It's all kind of stuff. Everything is now. Everyone can do whatever he wants, and you have like tons of YouTube channels, tons of TikTok channels, stuff like that. So basically, it's difficult to get quality in all this noise. And why I'm saying that is, if I had to say something to new bands from Brazil or wherever, a band wants to start playing music, first of all, do it for your own pleasure. This is the way you have to see it. We are doing it. If you enjoy playing the instrument and enjoy writing the music you love, just do it. Present it to people. Do your best to get out of this noise, and hopefully things can go well for you. But you have to get that gimmick that's gonna make you stand out of the mess, and it's more difficult nowadays. Really, really difficult. Posso ir lá? Pode. Vou começar. Bom, foi uma coisa que eu até conversei com ele nesse momento aí,
que hoje as pessoas têm tudo muito fácil na mão. Então, por exemplo, uma banda que quer começar, ela vai competir com todo mundo fazendo tudo o que quer, né? Nas redes sociais, no YouTube. Você abre hoje um YouTube da vida, uma Netflix da vida, você tem tudo que você quer, né? Comparado, por exemplo, antigamente. Você queria muito assistir, pelo menos eu era assim, na minha infância, eu queria muito assistir um programa, um desenho, então tinha aquele horário certo que passava. Por exemplo, passava 3 horas da tarde, um desenho que eu queria muito assistir. Então eu tinha que ter aquele horário para assistir. Hoje você tem, por exemplo, Netflix, você tem todas as temporadas completas de tudo que você quer. Então você basicamente não corre atrás. É a mesma coisa com música. A gente fez até uma brincadeira, não só com música, com, enfim, entretenimento no geral, até com jogos, que ele disse, pô, eu tenho vários jogos no meu PlayStation e hoje eu só jogo FIFA. Eu fiz até a brincadeira que eu mostrei meu time para ele e acabei desafiando ele para jogar depois aqui, mas... Enfim, uma coisa que hoje as pessoas têm muito fácil, né? Que ele disse que basicamente você abre um TikTok da vida, um Instagram, tudo, as pessoas são muito massa de manobra. Elas têm tudo muito fácil, tem muita gente que faz muita coisa, enfim. As pessoas que fazem coisas boas normalmente são ocultadas por aquelas que fazem coisas idiotas que ganham atenção. É o que ele chama de massa de manobra, entendeu? Rock Oculto. É exatamente isso. Então... ele disse que, para finalizar, a dica que ele deu para bandas que estão iniciando, se você quer fazer uma coisa, faça por você mesmo, por seu próprio prazer. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar. Se você quer tocar um estilo, você quer fazer sua música, faça por você mesmo. Não faça esperando a resposta da massa. Maravilha. E o senhor Albert Bell? O que ele pensa sobre? I'm quite in tune with what ACHRAF has just said, but perhaps a bit of a different take. Also from my experience from a very small country, very isolated geographically, but quite a few Maltese bands have managed to make some sort of impact on their different scenes. I think, first of all, like ACHRAF says, you need to really love what you're doing. Just do it for the love of it, But more than that, if you're going to project yourself in a certain scene, it's important to have credibility and to embody the values of that scene, because people can see through the image and the posturing. So you really have to be an embodiment of the values of that particular niche that you're part of. So this is very crucial in my opinion. And then it's crucial, even though there's all the stuff that ACHRAF mentioned. And to be honest, the internet does help in this sense. It's important to build a strong social network, to be strongly connected with key figures in the scene, with the promoters and with the scene leaders, so to speak. But to be able to that, you need to have a quality product. So no matter how well connected you're going to be, if your music is shit, it's going to remain shit. And there's so much stuff out there, some quality stuff as well. But like ACHRAF said, then there's the problem with a lot of young bands sounding all the same. I mean, it's very difficult to be original in our music. I mean, there's a specific idiom. But I think young bands, especially from these more remote countries like Brazil, Malta, Morocco, wherever, I think they have the added advantage of bringing something different to the music. A bit different from the Northern European sort of Anglo-American take on the music. So the more you allow these cultural elements to form part of what you're presenting. For example, I noticed this in The Cross. The Cross isn't just another Doom death band, and there are a zillion Doom death bands. They have something particular in their music, and this is what makes them special, And this is my advice to these young bands, not to dream too much, to maintain realistic goals, to be honest, and to have integrity, and to love what they do. And that would serve as a strong, fertile ground for building up from it. But if it's all just about pretense, if it's all about ego, it doesn't work out. It doesn't work out at all. And people can see through that immediately.
you know. Vamos lá. Primeiro de tudo, que ele falou que não importa quantos contatos você tenha dentro da cena, nem quais contatos você tem, se você não entregar um produto de qualidade, se você não souber o que está fazendo. E além disso, outro problema que as bandas muito novas e jovens estão enfrentando é que não estão conseguindo ter uma originalidade própria. Basicamente, quase todas as bandas que você pega de thrash metal são a mesma coisa, a mesma sonoridade, bandas de death, quase todas, porque todos basicamente bebem da mesma fonte. Todo mundo pega daquelas bandas que já estão consolidadas e vão seguindo esse mesmo estilo. Eles não puxam uma coisa original, própria delas. Ele disse que esse é um dos grandes problemas para uma banda nova que está querendo ganhar um lugar na cena, se ressair. E ele finalizou com essa questão de, independente disso tudo, tente fazer o melhor que você pode, tenha integridade no que você está fazendo, dê o seu melhor, trabalhe com amor a música que você está fazendo e, enfim, tenha originalidade. Maravilha. Pô, eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz. Depois você repassa isso para eles, que eu estou muito feliz, muito, muito. He's happy. Show de bola. Eduardo, o Maurício Ponde ou Pondé? Pondé. É porque não tem um acento aqui, por isso que eu fiquei na dúvida. Tá vendo? Pergunta ao tio Eduardo quais os desafios de tocar uma banda tão diversa como o The Cross, com pessoas de nacionalidades diferentes, nesse caso desse trabalho aí, gerações diferentes, convergindo para um Doom raiz. O que você responde? Como líder da banda, né? Eu não sou a banda sozinho, mas como líder da banda, é muito fácil lidar com isso. Por que foi que eu convidei o Albert Bell? A gente tem quase a mesma faixa de idade. Você viu que tudo que ele falou ali, eu também curto. São as bandas que eu vi nascer. A gente tem algo em comum, que é o Candlemas. O fato de gostar do Candlemas e ter influência do Candlemas não quer dizer que a banda tem que ser Candlemas. Então, ele conhece o The Cross há muito tempo, ele sabe disso. Ele conheceu o The Cross na demo, que The Falco não tem nada a ver com hoje, né? 93. Então é muito fácil para mim tocar com o Albert, porque eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. É muito fácil de assistir. Com o Ash, a linha que ele faz no thrash metal é inovadora, porque tem essa parte egípcia, tem essa parte... E a gente se identifica... Esse tipo de música que a gente está fazendo num disco novo, quando o Daniel compôs, eu disse, poxa, eu acho que funciona. Ele disse, tá bom, vamos ver. E aí o Ash mandou já uma coisinha, ele disse, ficou perfeito, entendeu? Então, assim, quando você tem a sintonia na música... Eu posso mostrar a sua reação quando você ouviu o vocal, só para o Eduardo ter uma noção? Claro. Você me permite? Claro. Eu mandei por Asha. I'm saying that Eu tava bebendo, né? I send you, Asha, the reaction of Eduardo when he heard your vocals on Beyond the Offset. Yeah. You sent me the print screen, I think. Of, WhatsApp. Okay, I didn't understand, of course. Eu vou muito foda. Eu vou ler pra você aqui, Eduardo. Lindo. Puta que pariu. Rapaz, puta que pariu. Muito foda. Puta que pariu. Meu Deus. Puta que pariu. Foda, viu? Certo. Puta que pariu. Maravilha. I'm really happy that you like it. Sincerely. Então, para mim é muito fácil, entendeu? Porque os dois são pessoas que são extremamente inteligentes e não tem essa diferença no caso da música, né? Do death, do thrash. Tudo se encaixa na convergência de fazer uma música grande e profunda, como esse disco vai ser. Então a gente resolveu ter esses convidados não só para engrandecer o estilo que a gente faz, mas também para abrir esse leque, né? Com o Albert no Malta, com o Albert no Forsaken, no Nomad Song, com o ACHRAF no Canadá, com a Aeternam, para você ver que a música, quando é bem feita e quando você faz com o coração, quando você faz com o sentimento, não interessa o país, né? A gente está sempre ali porque na hora o que a gente vai fazer é o resultado final.
E eu tenho certeza que o resultado final, eu não gosto nem de falar, né? Porque é chato, mas o resultado final vai ser algo muito, muito diferente, como o próprio Albert comentou ali. É uma coisa feita com pessoas antigas, com pessoas de outros países, mas que o resultado final vai ser aquilo que a gente espera que seja, que é do metal, mas abrindo outros horizontes, né? Outras possibilidades. Maravilha. Galera, temos aí, ó, 2 hours, 2 horas live, 2 hours, record, Guinness. Albert, what time is it now? 4? 4 a.m. 4 da manhã. 4 da manhã em Malta. Com a gente, porra. O cara madrugou com a gente. Oh, mas assim, ad Aeternam aqui nessa live vai ficar guardada e... Tá vendo aí, porque eu tenho tanto respeito pelo Albert? É verdade. Merece meu respeito mesmo. O cara não dormiu, madrugou aqui com a gente. My respect, Albert. Thank you. My respect também. ACHRAF e Albert. Ó. Thank you very much. Thank you. Obrigado. Obrigado, thank you. Muito bom. Obrigado e foda-se. Muito foda. Muito bom. Galera, vocês são demais. Pode falar isso para eles, Daniel, por favor. Agradeça, assim, de minha parte. Em primeiro lugar, eu tenho muito a agradecer ao Daniel por ter feito essa, né? Lógico, tem aqui interesses pessoais da banda The Cross, mas assim, também tem interesse meu de ultrapassar os limites, né, desse continente tupiniquim, que aqui a gente fala do rock Brasil, agora a gente está falando do rock do Canadá, rock em Canadá e rock em Malta, Ilha de Malta, Malta Islands. Enfim, a gente está falando de rock and roll world, né? É algo, sabe, outro, como diria um profeta aqui do Rio de Janeiro, é outro patamar. Enfim, Lá vem você com o Flamengo de novo. Enfim, muito obrigado. Thank you, Albert. Thank you. ACHRAF. E thank you. Or Ash. Ash. Like Pokémon. Show. Daniel Fauaze. Quase não sai. Quase que não sai. Muito obrigado, meu irmão, por ter trazido essa turma de peso. Cara, vocês sabem que tanto você quanto o Eduardo tem aqui portas abertas, janelas abertas com o Rock Oculto. Fala isso com eles aí, por favor. Window and doors. Open windows. Open windows, open doors. Em Hidden Rock? Hidden Rock. Vocal rock. Maravilha. E olha, Eduardo, também muito obrigado, meu irmão. E espero essa banda, galera. Quando é que a gente vai poder ter acesso a esse material, Eduardo? Renato, assim, veja só, é uma série de coisas. Tipo, a gente vai começar a gravar dia 17 de maio. Provavelmente eu começo a trabalhar em julho, porque o Albert está aqui nos arranjos. E antes disso, dia 30 de julho, a gente vai estar num festival online. Legal. Uma música de 1991. A gente criou uma coisa nova. O Daniel vai cantar uma parte mais lírica e já vai estar com o novo baixista da banda. Eu vou gravar um clipe junto com os Escrúpulos, né, da música Dark Room. Eu tenho um projeto com meu Deus, do Seventh Blood, como é o nome dele? O Henrique. Tem um projeto com ele também, pra gente fazer. Eu tenho um projeto que me chamaram para cantar com o Célio, do Rex em Sábado. A gente está pensando em fazer um clipe de uma música do disco novo, junto com o Albert e com o ACHRAF, no Canadá, um em Malta e a gente aqui em Salvador. Bom. Esse disco, como a gente está tendo um zelo muito, muito com esse disco, a gente está se permitindo, junto com a gravadora, lançar ele em outubro,
novembro. Mas tem muita coisa acontecendo, mas o single sai antes, entendeu? Não, a gente vai fazer no nosso tempo, né? A gente vai lapidar, vai fazer da forma mais perfeita possível, nada com pressa, então, basicamente, a gente dá uma previsão, mas só vai sair quando a gente achar que tá perfeito. Não pode ter pressa, não. Não. Muito bom, muito bom. O Daniel, fala com eles que a hora que eles quiserem aparecer no Rock Oculto de novo, venha. Fale você, velho. Albert e ACHRAF, Rock Oculto, venha. Quando quiser aparecer nessa porra, venha. Aí. Exatamente. Apareçam. To come again to my pleasure. The doors qualquer are coisa, né? you. Qualquer coisa que tiver lançando novo, Isso. tanto o Albert como qualquer material, é só falar contigo aí, brother. Exatamente. Anything that new works you have, just talk to me and Renato and Absolutely, yes. And we would love to come and play Brazil. Actually, it's one of our main goals to play in Brazil with Aeternam. Yeah. E fala com eles que eu vou também no Canadá e em Malta um dia, quem sabe. Você vai com o Necros, Renato? One day he come to Canada. I don't know. Canada, you guys are welcome in Canada. You can all come to the My Malta. house is your house. É mais fácil ele ir pro Malta. É mais fácil ele ir pro Malta em 2022 com a gente. Olha, aí, ficou o convite no ar. Não tinha nem que falar essas coisas, né? Mas, It would be a great idea if we start Malta Doom again in 2022. We bring Aeternam and the Cross, and then we play the Eyes of Set on stage all together. You know? Você entendeu, Renato? Ele falou que vai ter a Eternam, vai ter The Cross tocando The Eyes of Set no Malta Doom. Você tem que ir pra lá, né, mano? É uma, hein? É uma. Pô, o Albert matou o clipe, né? O clipe é isso aí, porra. Spoilers. Beyond the Eyes of Set. Yeah. Galera, muito obrigado. Boa noite. Bom fim de semana. Usem a máscara ainda, não passou. Eu não sei como é que tá no Canadá e como tá em Malta, mas aqui no Brasil ainda não passou. Então, cuidem da sua saúde. Se não tiver saúde, não tem rock and roll. Então, health in rock and roll. Isso aí. Albert, thank you, brother. Thank you, Ash. Cheers, everybody. Nice to meet you, everyone. Cheers. Thank you, Renato. Thank you very much. Thank Cheers. you, Albert. Thank you. Thank you, Ash. Ciao, brother. Ciao. Yes. Good night. Good night. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue para seus amigos, ative o sininho de notificações para você ficar a par de tudo em primeira mão nesse grande universo rock oculto.